A estação chamada Calvura Prime flutuou na escuridão entre as estrelas por mais de 40.000 anos. Era mais antigo que a maioria das civilizações. Era mais antigo que a própria memória. O grande anel de metal e cristal se estendia pelo vazio como uma coroa à espera de um rei que nunca viria. No seu centro ficava o grande salão de convocação, onde o Conselho Galáctico governava 1000 mundos desde antes da humanidade ter aprendido a fazer fogo. A embaixadora Helena Vasquez parou na entrada daquele antigo salão e tentou não se sentir pequena. Ela tinha 53 anos. Seu cabelo era grisalho nas têmporas. Suas mãos estavam firmes e seus olhos eram afiados. Ela passou 30 anos no serviço diplomático negociando com empresas, governos e potências que se consideravam intocáveis. Mas nada a preparou para isso. As portas diante dela tinham 300 metros de altura. Eles foram feitos de um metal que a ciência humana não conseguiu identificar. Símbolos estranhos cobriam sua superfície, esculpidos profundamente no material e padrões que pareciam mudar quando ela desviava o olhar. Os símbolos não significavam nada para os tradutores. Eles também não significavam nada para as espécies do Conselho. Agora eram apenas decorações, resquícios de uma era esquecida. Helena sabia melhor. Ela já tinha visto esses símbolos antes. Embaixadora, disse o capitão Shen, aproximando-se dela. Ele era o comandante de sua pequena turma de segurança, 6 soldados em uniformes de gala que pareciam dolorosamente deslocados naquele monumento alienígena. O conselho convocou a delegação humana. Somos o último item da programação. Claro que estamos, disse Helena. Ela sorriu, mas não havia calor nisso. Eles nos querem cansados. Eles querem que nos sintamos pequenos e apressados. É o truque mais antigo da política. Isso funcionará? Helena olhou para aquelas portas enormes e viu os símbolos que ninguém mais conseguia ler. Não, ela disse, não vai. As portas se abriram sem som. Além deles ficava o grande salão de convocação e Helena Vasquez se tornou uma lenda. O salão era vasto além da compreensão humana. O teto subia tão alto que nuvens se formavam perto do topo, flutuando através dos raios de luz que caíam das janelas de cristal. Milhares de plataformas flutuavam no ar em diferentes alturas. Cada um com delegados de espécies diferentes. As plataformas foram organizadas em uma hierarquia cuidadosa. As espécies mais antigas ficavam mais altas, mais próximas da luz. O mais novo estava sentado perto do chão, na sombra. A plataforma reservada à humanidade era a mais baixa de todas. Ele flutuava apenas 10 metros acima do solo, posicionado de forma que todas as outras espécies pudessem olhar para ele. Helena subiu na plataforma sem hesitação. Sua equipe o seguiu. A plataforma zumbiu sob seus pés e começou a subir, levando-os para a posição designada. À medida que subiam, Helena sentiu milhares de olhos alienígenas se voltarem para eles. O silêncio foi pior do que qualquer insulto. Ela viu os corvatianos primeiro. Eles eram a espécie dominante do conselho, altos e magros, com pele como bronze polido e olhos que ardiam com inteligência fria. Eles governaram o conselho por 12.000 anos. A plataforma deles flutuava perto do topo do salão, banhada por luz dourada. Abaixo deles estavam as espécies hegemônicas, os Drachel com suas conchas blindadas, os Vor com seus muitos olhos, os Catari que se comunicavam através de cores que ondulavam em sua pele. Estas foram as grandes potências da galáxia. Estas foram as espécies que conquistaram sistemas estelares quando os humanos ainda viviam em cavernas. E abaixo deles, nas sombras, estava a humanidade. O alto orador corvatiano levantou-se de seu trono. Seu nome era Vortax e ele ocupou seu cargo por 600 anos. Sua voz percorreu o salão sem qualquer amplificação visível, enchendo cada canto com uma autoridade fria. O conselho reconhece a presença da delegação humana, disse ele. Você pode falar. Helena inclinou a cabeça no tradicional gesto de respeito. Alto. Orador, honrados membros do conselho, agradecemos por nos conceder esta audiência. A humanidade vem diante de vocês hoje para fazer uma petição por associados em membro do Conselho Galáctico.
Acreditamos que a nossa espécie tem muito a oferecer e muito a aprender com a sabedoria das raças mais antigas. Ela fez uma pausa esperando por uma resposta. O que ela conseguiu foi risada. Tudo começou com o Drachel, um clique que saía de suas conchas como pedras caindo de um penhasco. Então os Vor se juntaram a nós, seus muitos olhos piscando em padrões que seus tradutores identificaram como diversão. Logo todo o salão foi preenchido com o som de zombaria alienígena. Vortax levantou uma longa mão e a risada parou, mas o sorriso permaneceu em seu rosto bronzeado. A adesão associada, disse ele, é ambiciosa. Diga-me, embaixador, quantos anos tem a sua espécie? Os humanos modernos existem há aproximadamente 300 mil anos, disse Helena, 300 mil anos. Vortax deixou as palavras pairarem no ar. Os Corvatianos estavam construindo naves estelares quando seus ancestrais estavam aprendendo a andar eretos. Os Drachel conquistaram seu primeiro sistema estelar quando sua espécie ainda temia o fogo. E vocês vêm até nós, filhos de um único século de viagens espaciais, pedindo para se sentarem entre as raças mais antigas. Aprendemos rapidamente, disse Helena. Você aprende a destruição, disse outra voz. Isto veio do delegado Catari, cuja pele tremeluzia com vermelhos e laranjas furiosos. Estudamos a sua história humana, guerra após guerra após guerra. Você massacra sua própria espécie por território, por recursos, por ideias. Vocês são uma espécie violenta, mal contida pela sua frágil civilização. Nós mudamos, disse Helena. Você já? Vortax inclinou-se para frente em seu trono. Depois explique por que é que os seus gastos militares aumentaram 40% na última década. Explique por que você construiu navios de guerra capazes de viajar mais rápido que a luz. Explique por que você colonizou 12 mundos sem permissão do Conselho. Helena manteve o rosto calmo. Essas colônias são um espaço não reclamado. Não violamos nenhum tratado. Você violou a tradição, disse Vortax. E a tradição é a base da civilização. Sua espécie não entende a paciência. Você não entende o respeito. Você avança sem pensar, sem sabedoria, sem qualquer noção do seu lugar na ordem maior das coisas. Ele se levantou e sua sombra pareceu cobrir todo o salão. O conselho já tomou a decisão em relação à sua petição. A adesão de associado é negada. Além disso, a hegemonia apresentou uma reivindicação formal aos sistemas que vocês chamam de Novo Éden, Cartago e Meridiano. Você tem 60 ciclos para retirar seus colonos. O não cumprimento será considerado um ato de agressão contra o Conselho Galáctico. Helena sentiu sua equipe ficar tensa atrás dela. A mão do capitão Shen moveu-se em direção à sua arma e depois parou. Não havia nada que uma arma pudesse fazer aqui. Alto-falante, Helena disse. Essas colônias contêm mais de 2 milhões de cidadãos humanos. Você está nos pedindo para abandoná-los? Não estou perguntando, disse Vortax. Estou contando. É assim que a galáxia funciona, criança. Os fortes pegam o que precisam. Os fracos aprendem o seu lugar. Sua espécie ainda não aprendeu o seu lugar. Talvez perder 3 mundos lhe ensine. O salão explodiu em aprovação. Os delegados bateram os pés, estalaram as garras, exibiram as cores. A mensagem era clara. A humanidade não era nada. A humanidade sempre seria nada. Helena Vasquez estava no centro daquela tempestade de desprezo e não se mexeu. Seus olhos se desviaram para as paredes da câmara. Os símbolos antigos estavam por toda parte, esculpidos no metal com uma precisão impossível. Eles eram mais velhos que o Conselho. Eles eram mais velhos do que qualquer espécie presente e Helena podia lê-los. Os símbolos contavam uma história. Eles falaram de um tempo antes do Conselho, antes das raças mais antigas, antes de qualquer um dos poderes que agora zombavam da humanidade ter surgido da lama dos seus mundos natais. Falaram dos construtores, dos primeiros, dos Elvor. Helena passou 40 anos estudando esses símbolos. Ela os aprendeu em cofres secretos sob o gelo da Antártida, onde um navio mais antigo que a civilização humana dormiu durante 50 mil anos.
Ela sabia o que a parede dizia. Ela sabia o que o conselho tinha esquecido. A risada estava morrendo agora. Vortax estava se preparando para dispensá-los, para enviar a humanidade de volta ao seu cantinho da galáxia, envergonhada. Helena levantou a mão. Alto-falante, ela disse, e sua voz cortou o barulho como uma lâmina corta a seda. Antes de aceitarmos o seu julgamento, peço permissão para exercer o direito de resposta. Vortax franziu a testa. O direito de resposta é uma formalidade. Isso não muda nada. No entanto, eu reivindico isso. O alto-falante acenou com a mão, irritado. Muito bem. Fale sua paz, humano. Não fará diferença. Helena Vasquez olhou para os símbolos na parede. Ela olhou para os rostos arrogantes das raças mais antigas. Ela pensou nos 2 milhões de humanos cujas vidas estavam em jogo e nos bilhões a mais que sofreriam se ela falhasse aqui hoje. Então ela abriu a boca e falou numa língua que não era ouvida há 50.000 anos. As palavras eram estranhas. Eles eram lindos. Eles rolavam de sua língua como música, como água, como a primeira luz da criação. Não eram palavras humanas. Não eram palavras corvatianas. Eles eram mais antigos que tudo naquele salão, exceto as próprias paredes, e as paredes respondiam. A luz brilhou nos símbolos antigos. O ar zumbia com poder. Do outro lado do grande salão de convocação, sistemas que estavam adormecidos há milênios começaram a despertar. As plataformas tremeram. As nuvens no teto se separaram, revelando uma cúpula de cristal que brilhou com uma iluminação repentina. A risada desapareceu. A zombaria desapareceu. Todos os alienígenas naquela sala olhavam para Helena Vasquez com expressões que seus tradutores não conseguiam descrever. Vortax havia se levantado de seu trono. Seu rosto bronzeado ficou pálido. O que? O que você está fazendo? O que é isso? Helena continuou falando. As palavras fluíram dela como um rio que foi amaldiçoado por gerações e finalmente estava se libertando. As paredes responderam com mais luz, mais texto, mais mensagens antigas que pulsavam com significado. Quando ela finalmente parou, o silêncio foi absoluto. Alto-falante, Helena disse, sua voz firme e calma. Não falei em comum galáctico porque estes salões não foram construídos para ouvir comum galáctico. Falei na língua daqueles que fizeram este lugar. Falei na língua dos Elvor, dos construtores, dos primeiros. Ela sorriu e não havia calor nisso. Você nos chama de crianças. Você zomba da nossa história e das nossas ambições. Mas enquanto você esquecia seus antepassados, nós os encontramos. E agora talvez seja a hora da humanidade lembrar a galáxia o que ela perdeu. O grande salão de convocação nunca esteve tão silencioso. Em 40.000 anos de debates, argumentos e declarações, nenhuma espécie conseguiu silenciar todas as vozes ao mesmo tempo. Helena Vasquez fez isso com algumas frases em língua morta. A luz das paredes continuava a pulsar, suave e constante, como um batimento cardíaco que recomeçou depois de séculos de quietude. Os símbolos antigos brilhavam com cores que os olhos humanos mal conseguiam processar. O próprio ar parecia diferente agora, carregado de algo antigo e poderoso. Vortax, auto-orador dos Corvatianos, ficou paralisado em sua plataforma. Seu rosto bronzeado havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam. Para um ser que governou o conselho durante 600 anos, de repente ele parecia muito pequeno. Isso é impossível, ele sussurrou. Mas sua voz percorreu o salão silencioso e todos ouviram. A linguagem dos construtores foi perdida. Morreu com eles há 50.000 anos. Ninguém pode falar isso, ninguém. Helena cruzou as mãos atrás das costas e olhou para ele com olhos calmos. É. Ainda assim você me ouviu falar e as paredes responderam. O delegado Drachel se inclinou para a frente, sua armadura estalando com energia nervosa. Isso deve ser um truque. Alguma tecnologia humana projetada para nos enganar. Os construtores são um mito. Lenda. Eles não podem ser, Helena falou novamente. 3 palavras na língua antiga.
A plataforma abaixo do delegado Drachel começou a subir, levando mais alto contra sua vontade. Ele lutou pelos controles, mas eles conseguiram não responder. A própria estação estava obedecendo ao comando de Helena. Ela falou outra palavra. E a plataforma parou. Não é um truque, ela disse. Não é um engano. Os construtores eram verdadeiros e honrados delegados. Eles criaram a estação. Eles criaram as vias do hiperespaço que conectam seus mundos. Eles elevaram seus ancestrais de criaturas primitivas para a espécie que você é hoje. Ela fez uma pausa. E eles deixaram registros para trás. Registros que a humanidade encontrou. O salão explodiu no caos. Os delegados gritavam em 100 idiomas diferentes. Alguns estavam chamando o guarda. Outros exigiam explicações. A pele do delegado Cátaro brilhava em tantas cores que os tradutores não conseguiram acompanhar. Vortax levantou a mão e lentamente, dolorosamente, a ordem retornou. Mas não era a ordem confiante de antes. Era a frágil ordem de seres que acabava de ver o seu mundo virar de cabeça para baixo. Explique-se. Humano, disse Vortax. Sua voz era dura, mas Helena podia ouvir o medo por trás dela. Onde você aprendeu esse idioma? Como você possui esse conhecimento? Helena assentiu. Ela havia se preparado para esse momento durante toda a sua vida. Há 212 anos, cientistas humanos descobriram algo sobre o gelo do nosso continente mais meridional. Um navio. Muito além de qualquer coisa que já havíamos construído. Feito de materiais que não conseguimos identificar. Estava lá há 50.000 anos, enterrado sob quilômetros de gelo. Esperando. Ela começou a andar lentamente na plataforma, seus passos ecoando no terrível silêncio. No começo pensamos que era estranho do jeito que você é estranho. Estranho, estrangeiro, de algum outro lugar da nossa galáxia. Mas ao estudá-lo, percebemos a verdade. Esta nave era mais antiga que qualquer uma das vossas civilizações. Era mais antigo que o próprio Conselho. Surgiu numa época em que a galáxia era jovem, quando as primeiras espécies inteligentes davam os primeiros passos entre as estrelas. O delegado Vor falou, seus muitos olhos piscando rapidamente. O Elvor. Você está falando do Elvore. Sim, Helena disse. Os construtores. Os primeiros. A espécie que criou tudo que você agora considera natural. Eles não eram mitos. Eles não eram lendas. Eles eram reais. E eles deixaram seu conhecimento para qualquer pessoa sábia o suficiente para encontrá-lo. Ela parou de andar e olhou diretamente para Vortax. Humanidade fundada. Passamos 2 séculos a estudar a sua língua, a sua história, a sua ciência. Aprendemos em segredo porque sabíamos como a galáxia reagiria. Sabíamos que as espécies que governaram durante milênios não acolheriam bem aqueles que pudessem falar com os seus deuses. Os olhos de Vortax se estreitaram. Você admite que escondeu esse conhecimento. Você admite engano. Admitimos cautela, disse Helena. Há uma diferença. Não sabíamos como o conselho reagiria. Não sabíamos se você abraçaria a verdade ou tentaria enterrá-la. E agora? A voz do delegado Drachel era dura. Agora você revela esse segredo. Por quê? O que você quer de nós? Helena sorriu. Não era um sorriso ameaçador, mas também não era caloroso. Era o sorriso de alguém que tinha todas as cartas e sabia disso. O que eu quero, ela disse, é que você ouça. Ouça realmente, talvez pela primeira vez em 40.000 anos. Os arquivos do Elver contêm mais do que apenas linguagem. Eles contêm história. Eles contêm ciência. Eles contêm a verdadeira história de como todas as espécies deste salão surgiram. Ela apontou para os Corvatianos. Seus ancestrais eram criaturas que viviam em árvores em um mundo com 2 sóis. Os construtores os encontraram e viram potencial. Eles modificaram a sua genética, melhoraram a sua inteligência, ensinaram você a alcançar as estrelas. Ela apontou para o Drachel.
Seu povo eram insetos escavadores, cegos e simples. Os construtores deram-lhe olhos. Eles lhe deram mentes capazes de construir civilizações. Ela apontou para os Vor, os Catari e dezenas de outras espécies. Todos vocês, todas as raças mais antigas neste salão, não evoluíram para a grandeza por conta própria. Você foi elevado. Você foi criado. Os construtores fizeram de você o que você é. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não foi o silêncio do choque. Foi o sim violência de seres confrontando uma verdade que nunca quiseram enfrentar. Vortak sentou-se lentamente em seu trono. Ele parecia mais velho agora, como se o peso das palavras de Helena não tivesse envelhecido séculos e momentos. E humanos? Você também foi elevado por esses construtores? Helena balançou a cabeça. Não, a humanidade evoluiu por conta própria. Os construtores visitaram a Terra há muito tempo, mas optaram por não interferir. Os arquivos explicam o porquê, embora isso seja uma história para outra época. O que importa agora é que encontramos o seu legado e aprendemos com ele. Aprendeu o quê? A pergunta veio de um jovem delegado corvatiano sentado bem abaixo de Vortax. Sua voz era mais curiosa do que hostil. Helena se virou para encará-lo. Aprendemos a língua deles. Aprendemos a ciência deles. Parte disso, pelo menos. Aprendemos sua história e a história de todas as espécies que tocaram. Ela fez uma pausa. E aprendemos por que eles desapareceram. O salão pareceu prender a respiração. Você tem esse conhecimento? Vortax perguntou. Você sabe por que os construtores desapareceram? Nós fazemos. E você vai compartilhar conosco? Helena olhou ao redor do salão para os milhares de rostos que a observavam. Alguns ficaram com raiva. Alguns estavam com medo. Alguns estavam desesperados de esperança. Estes eram os governantes da galáxia. A espécie que zombou da humanidade poucos minutos atrás. Agora eles esperavam pela resposta dela, como crianças esperando a aula de um professor. Vamos compartilhar tudo, disse Helena. Cada registro. Cada pedaço da história. Todo princípio científico. A humanidade não deseja acumular esse conhecimento. Acreditamos que pertence a toda vida inteligente. Uma onda de alívio passou pelo corredor. Mas Helena levantou a mão. E o alívio morreu. No entanto, ela disse, há uma condição. Os olhos de Vortax endureceram. Condições? Claro. O que você exige, humano? Poder? Território? Um assento no conselho? Helena balançou a cabeça. Nada tão simples. Os Alvor deixaram uma mensagem aos seus filhos. Para todos vocês, isso explica tudo. Por que eles elevaram seus ancestrais? Por que eles construíram a rede do hiperespaço? Por que eles desapareceram? É o conhecimento mais importante do arquivo. Ela respirou fundo. Minha condição é esta. Antes de partilhar os arquivos, o Conselho deve concordar em ouvir essa mensagem. Tudo isso, sem interrupções, sem desculpas. Você deve ouvir o que os construtores queriam lhe dizer. Mesmo que doa. Mesmo que isso mude tudo o que você acredita sobre si mesmo. Parece um preço pequeno, disse o jovem delegado corvatiano. Ficaríamos honrados em ouvir as palavras dos construtores. Mas Vortax não disse nada. Seu rosto bronzeado ficou muito imóvel. E Helena podia ver os cálculos acontecendo por trás de seus olhos antigos. Ele entendeu o que ela realmente estava perguntando. Ele entendeu que a mensagem poderia destruir os próprios fundamentos da autoridade do Conselho. Você está nos pedindo para arriscar tudo, ele disse calmamente. Você está nos pedindo para ouvir palavras que podem destruir 40.000 anos de tradição. Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Estou pedindo que você ouça a verdade. O que você faz com isso depois é sua escolha. O delegado Drachel bateu as garras contra a plataforma. Isso é extorsão. Você não pode manter o conhecimento dos construtores refém de suas demandas.
Eu não estou mantendo nada como refém, Helena disse calmamente. Estou lhe oferecendo um presente. Mas os presentes trazem responsabilidades. Os construtores não deixaram seu conhecimento para que pudesse ser enterrado ou distorcido. Eles o deixaram para que seus filhos pudessem aprender e crescer. Se você não está disposto a aprender, talvez não esteja pronto para o que eles têm a ensinar. Ela se voltou para Vortax. Vocês chamaram a humanidade de crianças. Você zombou de nossa curta história e de nosso passado violento. Mas as crianças crescem, alto-falante. Eles aprendem. Eles mudam. A humanidade passou 2 séculos aprendendo com os construtores. Nós mudamos mais nesse período do que a sua espécie mudou em 12.000 anos. Ela abriu as mãos. A questão não é se a humanidade está pronta para se juntar à comunidade galáctica. A questão é se a comunidade galáctica está pronta para crescer. Os construtores deixaram você uma mensagem de 50.000 anos atrás. Eles estavam esperando que você ouvisse. Você vai ouvir? Ou você continuará fingindo que não tem mais nada para aprender? O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos em Vortax, aguardando sua resposta. O destino das civilizações dependia da sua resposta. Finalmente, lentamente, o orador levantou-se do trono. O conselho deliberará, disse ele. Sua voz estava pesada, cansada, nada parecida com a autoridade confiante de antes. Daremos-lhe a nossa resposta dentro de um ciclo. Helena baixou a cabeça. Estaremos esperando. Quando ela se virou para sair, o jovem delegado corvatiano a chamou. Embaixador, uma pergunta, se você permitir. Helena fez uma pausa. Claro. A mensagem do construtor. Você leu. Você sabe o que diz. Os olhos do jovem delegado brilhavam de curiosidade. Doeu? Isso mudou tudo o que você acreditava? Helena ficou quieta por um longo momento. Quando ela falou, sua voz era suave, mas percorreu todo o salão. Isso partiu nossos corações, disse ela, e então nos ajudou a nos recompor. Melhor do que antes. É isso que a verdade faz, se você permitir. Ela saiu da plataforma e deixou o grande salão de convocação para trás. As luzes nas paredes piscaram uma vez e depois diminuíram, voltando ao longo sono. Mas eles não dormiriam por muito mais tempo. A mensagem do construtor estava esperando. E logo, de uma forma ou de outra, a galáxia ouviria. A embarcação diplomática humana, a lembrança, flutuava à sombra de Calvura Prime, como um pequeno peixe ao lado de uma baleia adormecida. Era minúscula comparada à antiga estação, apenas um pontinho contra o anel de metal e cristal. Mas dentro daquela pequena nave, o destino da civilização humana estava sendo decidido. Helena Vasquez estava sentada sozinha em seus aposentos, olhando as estrelas pela janela. Ela não dormia há 2 dias. Ela mal tinha comido. O peso do que estava por vir pesava sobre seus ombros, como a gravidade de um sol moribundo. Houve uma batida em sua porta. Entre, ela disse sem se virar. O capitão Shen entrou com o rosto tenso de preocupação. Embaixador, interceptamos comunicações da frota hegemônica. Mobilizaram 40 navios de guerra em direção às nossas colônias fronteiriças. Os Drachel afirmam que a nossa presença aqui é um acto de agressão. Helena assentiu lentamente. Eles estão com medo. Pessoas assustadas fazem coisas perigosas. Com todo o respeito, embaixador, eles têm poder de fogo suficiente para transformar as nossas 12 colônias em pó. Se eles atacarem, não atacarão, disse Helena. Ainda não. Eles querem muito o arquivo. A violência é a última opção, não a primeira. Shen não parecia convencido. Como você pode ter certeza? Helena finalmente se afastou da janela. Seus olhos estavam cansados, mas havia aço por trás deles. Porque eu os estudei, capitão. Todos eles. Os Corvatianos, os Drachel, a espécie hegemônica. Conheço suas histórias melhor do que eles próprios. Eu sei do que os construtores os fizeram. E eu sei o que eles se tornaram.
Eles têm medo da mudança, mas têm mais medo de ficar para trás. Ela se levantou e caminhou até sua mesa, onde um display holográfico mostrava os antigos símbolos de Elvore. Os construtores entenderam isso. Eles sabiam que o conhecimento é o maior poder do universo. Nem armas, nem território, nem força militar. Conhecimento. E neste momento, a humanidade tem conhecimento que todas as espécies da galáxia matariam para possuir. Shen franziu a testa. Isso não é exatamente reconfortante, embaixador. Helena sorriu levemente. Não foi feito para ser reconfortante. Era para ser verdade. Estamos numa posição perigosa, capitão. Temos cartas que ninguém esperava que tivéssemos. A forma como jogamos determinará se a humanidade se tornará uma grande potência ou uma nota de rodapé esquecida na história galáctica. Antes que Shen pudesse responder, o sistema de comunicação da nave ganhou vida. Embaixador Vasquez, estamos recebendo uma transmissão prioritária da estação. Vários delegados estão solicitando reuniões privadas. Helena trocou um olhar com Shen. Tudo começa, ela disse. Envie-lhes a confirmação padrão. Eu me encontrarei com eles em de cada vez. As 12 horas seguintes foram exaustivas. Delegado após delegado veio a lembrança. Cada um buscando algo diferente. Os Vor queriam conhecimento científico. Eles eram uma espécie de estudiosos, e a oportunidade de estudar a tecnologia Elvore era irresistível para eles. Os cátaros queriam registros históricos, na esperança de compreender suas verdadeiras origens. Várias espécies menores vieram simplesmente para expressar apoio, cansadas do domínio da hegemonia e famintas por qualquer mudança na ordem galáctica. Mas o encontro mais interessante veio por último. O jovem delegado corvatiano, que havia falado na Câmara do Conselho, chegou sozinho, sem guardas ou atendentes. Seu nome era Velcora, e ele tinha apenas 300 anos, uma criança para os padrões corvatianos, mas seus olhos ardiam com uma inteligência que lembrava Helena a mente humana mais aguçada que ela já conhecera. Embaixador Vasquez, disse ele, inclinando a cabeça na tradicional saudação. Obrigada por concordar em me ver, Helena apontou para um assento. Por favor, Cid, posso lhe oferecer um refresco? Receio que nossos suprimentos sejam limitados a alimentos e bebidas humanas, mas, não vim para me refrescar, disse Velcora. Ele permaneceu de pé, seu corpo alto preenchendo a pequena sala de reuniões. Eu vim pela verdade. Helena ergueu uma sobrancelha. Verdade sobre o quê? Sobre tudo. A voz de Velcora era intensa. O alto-falante e os antigos ficam com medo do que você sabe. Eles construíram toda a sua autoridade sobre o mito da superioridade corvatiana. Eles afirmam que somos os líderes naturais da galáxia, que a nossa longa história prova o nosso direito de governar. Ele fez uma pausa. Mas você pode provar que fomos criados, assim como todo mundo, que não somos especiais. Que toda a nossa civilização é construída sobre uma mentira. Helena o estudou cuidadosamente. Isso te assusta? Sim, admitiu Velcora, mas também me excita. Você entende o que é crescer ouvindo que sua espécie é perfeita, que suas tradições são sagradas e não podem ser questionadas. É uma prisão, embaixador. Uma prisão bonita e confortável, mas mesmo assim uma prisão. Ele se aproximou e Helena viu algo em seus olhos que ela reconheceu. Ter esperança. Esperança desesperada e faminta. As gerações mais jovens sentem isso, disse Velcora. Olhamos para a galáxia e vemos estagnação. Vemos espécies repetindo os mesmos padrões durante milhares de anos, nunca mudando, nunca crescendo. Fazemos perguntas e somos informados de que as perguntas são perigosas. Sugerimos novas ideias e somos informados de que os métodos antigos são os melhores. Ele balançou a cabeça. Não quero viver numa galáxia que teme a mudança, embaixador. Quero viver em uma galáxia que o abrace. Helena ficou quieta por um longo momento, depois foi até a janela e olhou para as estrelas. Os construtores pensavam da mesma forma, ela disse suavemente. É por isso que eles foram embora. A respiração de Velcora ficou presa. Você sabe por que eles desapareceram.
Verdadeiramente? Sim, e quando o conselho concordar em ouvir a sua mensagem, todos saberão. Helena se virou para encará-lo. Mas vou te contar isso, porque acho que você merece entender. Os construtores não morreram. Eles não sucumbiram a alguma grande catástrofe ou inimigo. Eles escolheram partir. Velcor olhou para ela. Eles escolheram. Mas por quê? Eles construíram uma civilização galáctica. Eles criaram dezenas de espécies inteligentes. Por que eles abandonariam tudo isso? A expressão de Helena era triste e compreensiva. Porque eles perceberam que cometeram um erro. Eles elevaram os seus antepassados, deram-lhes inteligência, tecnologia e civilização. Mas eles lhe deram essas coisas como presentes, não como conquistas. As espécies que eles criaram nunca tiveram que lutar pelo seu avanço. Eles nunca tiveram que crescer por conta própria. Ela voltou para sua mesa e ativou um display holográfico. A imagem mostrava um mapa estelar da galáxia com as faixas do hiperespaço brilhando como fios de luz. Olhe para esta rede, disse Helena. Os construtores o criaram há 50.000 anos. Ele conecta todos os principais sistemas da galáxia. E durante todo esse tempo, nenhuma espécie jamais melhorou isso. Ninguém adicionou novas rotas, desenvolveram tecnologia melhor ou encontraram métodos alternativos de viagens mais rápidas do que a luz. Você usa o que os construtores lhe deram, exatamente como eles lhe deram. Velcora ficou quieto, processando isso. Você está dizendo que estagnamos. Estou dizendo que você nunca teve um motivo para crescer. Os construtores lhe deram tudo o que você precisava. Eles tornaram a galáxia confortável e segura. E o conforto e a segurança, ao que parece, são os inimigos do progresso. Helena desativou a tela e encontrou os olhos de Velcora diretamente. Os construtores perceberam isso tarde demais. Eles viram que os seus filhos tinham parado de se desenvolver, não apenas tecnologicamente, mas culturalmente, espiritualmente, em todos os aspectos que importam. Então eles fizeram uma escolha. Eles decidiram partir, retirar-se completamente da galáxia, para que seus filhos finalmente tivessem que sobreviver por conta própria. Ela abriu as mãos. Essa é a verdade, Velcora. É isso que a mensagem revelará. Os construtores não te abandonaram por crueldade ou indiferença. Eles te abandonaram por amor. O mesmo amor que um pai sente quando finalmente deixa seu filho andar sozinho. Velcora ficou em silêncio por um longo tempo. Quando ele finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. E a humanidade? Você não foi elevado. Você evoluiu sozinho. Sim. É por isso que você é diferente. É por isso que você encontrou o arquivo quando ninguém mais conseguiu. Você não recebeu nada. Você tinha que ganhar tudo. Helena assentiu lentamente. Cometemos todos os erros possíveis. Lutamos guerras, causamos extinções, quase destruímos o nosso próprio planeta. Mas aprendemos com esses erros. Nós crescemos. Nós mudamos. Era isso que os construtores esperavam que os seus filhos acabassem por fazer. Aprenda a crescer sozinho, sem que alguém segure sua mão. Velcora se endireitou. E algo mudou em sua expressão. O medo ainda estava lá, mas estava sendo substituído por algo mais forte, a determinação. Eu quero ajudar, ele disse. Aconteça o que acontecer no conselho, seja qual for a decisão tomada pelo alto orador, quero ajudar a humanidade a partilhar este conhecimento. As gerações mais jovens precisam ouvir isso. A galáxia precisa ouvir isso. Helena o estudou por um longo momento. Então ela estendeu a mão. Um gesto humano de concordância que Velcora provavelmente não entendeu. Mas de alguma forma ele pareceu compreender o seu significado. Ele pegou a mão dela e apertou-a com firmeza. O conselho dará a resposta em breve, disse Helena. Quando isso acontecer, espero que você fique conosco. Eu irei, Velcora prometeu. Seja qual for o custo. Depois que ele saiu, Helena voltou para a janela. As estrelas eram frias e distantes, mas ela sabia que em algum lugar lá fora, os construtores estavam observando.
Eles esperaram 50.000 anos para que seus filhos estivessem prontos. Helena esperava que eles não ficassem desapontados. O sistema de comunicação instalou novamente. Embaixador, mensagem prioritária da estação. O conselho chegou a uma decisão. O alto orador Vortax solicita sua presença no grande salão de convocação imediatamente. Helena respirou fundo. Foi isso. 200 anos de preparação, gerações de sacrifício, tudo levando a este momento. Reconheça a mensagem, como ela disse. Diga a eles que estou a caminho. Enquanto ela caminhava em direção à área de transporte, o capitão Shen acompanhou-a. Embaixador, os nossos sensores detectaram movimento na frota hegemônica. Eles estão mantendo posição, mas reforçaram seus sistemas de armas. Helena não diminuiu o passo. Eles estão tentando nos intimidar. Eles querem que eu entre naquele corredor com medo. Você está com medo? Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, caloroso e confiante. Capitão, estou prestes a dizer às espécies mais poderosas da galáxia que tudo o que elas acreditam sobre si mesmas está errado. Estou prestes a quebrar 40.000 anos de tradição com uma única mensagem dos seus deuses. Ela parou na porta do ônibus. Com medo? Não. Estou exatamente onde preciso estar, fazendo exatamente o que nasci para fazer. Ela entrou no ônibus e deixou a lembrança para trás. A galáxia estava prestes a mudar para sempre. O grande salão de convocação era diferente agora. Quando Helena Vasquez entrou pela primeira vez há 2 dias, apenas estiveram presentes delegados do Conselho, 47 espécies ocupando os cargos que lhes foram atribuídos, organizados por idade e poder. Agora o salão estava lotado além da capacidade. A notícia se espalhou por toda a galáxia, transportada por naves, sinais e comunicações sussurradas. Representantes de centenas de espécies vieram testemunhar o que estava para acontecer. Eles se aglomeraram em plataformas que estavam vazias há milênios. Eles preencheram todos os espaços disponíveis na antiga Câmara. Todos queriam ouvir a mensagem dos construtores. Helena caminhou até a plataforma humana, que havia sido levantada de uma posição vergonhosa perto do chão. Agora flutuava no centro do salão, ao nível das grandes potências. Esta pequena mudança lhe disse tudo o que ela precisava saber sobre a decisão do Conselho. Vortex estava em sua plataforma, olhando para ela. O alto orador envelheceu visivelmente desde a última reunião. Sua pele bronzeada havia perdido o brilho e seus olhos estavam pesados de exaustão. Ele passou o último ciclo discutindo com os outros membros do Conselho, travando batalhas que acabou perdendo. Embaixador Vasquez, disse ele, com sua voz ecoando pelo salão silencioso. O Conselho Galáctico deliberou sobre a sua condição. Depois de muita discussão, decidimos aceitar. Uma onda de murmúrios passou pela espécie reunida. Helena inclinou a cabeça em reconhecimento. O Conselho concorda em ouvir a mensagem do Elvor. Vortex continuou, tudo isso, sem interrupção. Em troca, a humanidade compartilhará todo o conteúdo do arquivo com todas as espécies que desejarem estudá-lo. Concordo, Helena disse. Vortex sentou-se pesadamente em seu trono. Por um momento, ele parecia nada mais do que um velho cansado que havia perdido uma luta que vinha vencendo há 6 séculos. Então ouçamos o que os construtores tinham a dizer aos seus filhos. Helena sentiu e enfiou a mão em suas vestes. Ela retirou um pequeno dispositivo do tamanho da palma da mão. Foi feito do mesmo metal estranho da nave Elvor, coberto pelos mesmos símbolos antigos. Quando ela o ativou, o dispositivo saiu de sua mão e flutuou até o centro do corredor. Esta é uma gravação feita há 50.000 anos. Helena disse que foi criado pelo último orador do Elvor nos últimos dias antes de partirem da galáxia. O arquivo continha milhares de registros científicos, históricos e culturais. Mas esta mensagem foi marcada como a mais importante. Era para ser ouvido quando chegasse a hora certa. Ela fez uma pausa e olhou ao redor do salão para os milhares de rostos que a observavam. Rostos alienígenas, estranhos e bonitos. Todos eles, esperando com a esperança desesperada ou medo terrível.
Os construtores chamaram esta mensagem de testamento, disse Helena. É o presente final para seus filhos. Vou traduzi-lo enquanto toco para que todos possam entender. O dispositivo pulsou com luz e de repente o ar se encheu de imagens holográficas. Uma figura parecia alta e graciosa, com feições que pareciam combinar elementos de todas as espécies presentes no salão. Os Elvor, os construtores, os primeiros. Vê-los tornados reais foi como ver um deus descer do céu. A figura começou a falar na língua antiga e Helena traduziu em tempo real: filhos dos nossos corações, disse ela, a sua voz carregando o peso de 50.000 anos. Se você está ouvindo esta mensagem, então já estamos fora há muito tempo. Esperamos que na nossa ausência você tenha crescido. Esperamos que você tenha aprendido. Esperamos que você tenha se tornado tudo o que sonhamos que poderia ser. A figura holográfica gesticulou e imagens apareceram ao seu redor. Imagens de criaturas primitivas sendo tocadas pela tecnologia Elvor, suas mentes se expandindo, seus corpos mudando, a elevação das raças mais antigas mostradas em belos detalhes. Há muito tempo atrás encontramos você espalhado pelas estrelas. Vocês eram criaturas simples, presas pelo instinto e pela sobrevivência. Mas vimos algo em você, uma centelha de potencial, uma capacidade de grandeza. Escolhemos nutrir essa centelha. Nós lhe demos inteligência. Nós lhe demos a linguagem. Demos a vocês as ferramentas para construir civilizações. As imagens mudaram, mostrando a construção da rede perispacial, a construção de estações como a Kelvora Prime. A criação de tecnologias das quais a galáxia ainda dependia. Nós lhe demos tudo o que tínhamos. Construímos estradas entre seus mundos. Criamos lugares onde vocês poderiam se encontrar, aprender e crescer juntos. Vimos você dar seus primeiros passos no cosmos e ficamos orgulhosos. Então o tom da mensagem mudou. A expressão da figura holográfica ficou triste e as imagens escureceram. Mas cometemos um erro. Em nosso amor por você, nós lhe demos demais. Resolvemos seus problemas antes que você pudesse resolvê-los sozinho. Removemos obstáculos antes que você pudesse aprender a superá-los. Tornamos suas vidas confortáveis e seguras. E ao fazê-lo, eliminamos os desafios que os teriam tornado fortes. A voz de Helena falhou ligeiramente enquanto ela continuava traduzindo. Mas ela empurrou. Observamos você por milhares de anos e vimos o que havíamos feito. Sua espécie parou de crescer. Suas civilizações pararam de mudar. Você repetiu os mesmos padrões, geração após geração, século após século, porque nunca precisou fazer mais nada. Os presentes que lhe demos tornaram-se correntes que o prendiam a um único caminho. A figura holográfica abriu as mãos num gesto de tristeza. Percebemos que havíamos falhado com você, não por crueldade, não por negligência, mas por amor que se tornou sufocante. Um pai que carrega seu filho para todos os lugares terá um filho que nunca aprenderá a andar. Um professor que dá todas as respostas terá alunos que nunca aprenderão a pensar. Havíamos feito isso com vocês, nossos filhos, e não sabíamos como desfazê-lo. Helena fez uma pausa. O salão estava completamente silencioso. Milhares de seres olhavam para a figura holográfica com expressões de choque, tristeza e compreensão crescente. Então fizemos uma escolha. A escolha mais difícil que qualquer pai pode fazer. Decidimos ir embora. As imagens mostravam as naves Elvor partindo das estações, voando em direção às bordas da galáxia, desaparecendo no vazio entre as estrelas. Nós nos retiramos de suas vidas. Tiramos a segurança que havíamos proporcionado, a orientação que havíamos oferecido, a proteção que havíamos garantido. Nós deixamos você sozinho na galáxia, não porque deixamos de amá-lo, mas porque nosso amor era exatamente o que o impedia. A figura holográfica olhava diretamente para fora da gravação, e Helena sentiu como se aqueles olhos antigos estivessem olhando diretamente para sua alma. Sabíamos que isso seria difícil. Sabíamos que você iria lutar. Sabíamos que haveria conflito, dor e perda. Mas também sabíamos que estas coisas são necessárias. O crescimento requer desafio. Força requer resistência.
A sabedoria requer fracasso. As lições mais preciosas não podem ser ensinadas. Eles devem ser aprendidos. As imagens mudaram uma última vez, mostrando uma visão da galáxia tal como os construtores sonharam que poderia ser. Espécies trabalhando juntas sem hierarquia. Conhecimento compartilhado livremente. Civilizações que se baseiam nas conquistas dos seus antepassados. Alcançando alturas que nem o Elvor jamais imaginou. Deixamos esta mensagem para o dia em que vocês estiverem prontos para ouvi-la. Não sabemos quando esse dia chegará. Talvez já tenham se passado milhares de anos. Talvez já tenha passado muito mais tempo. Mas sempre que você ouvir essas palavras, saiba que nunca deixamos de assistir. Nunca deixamos de ter esperança. Nunca deixamos de acreditar no que você poderia se tornar. A figura ergueu as mãos e os símbolos nas paredes do salão começaram a brilhar em resposta. Vocês não são mais crianças. Vocês nunca foram crianças, exceto aos nossos olhos tolos e amorosos. Vocês são seres inteligentes, capazes de traçar seu próprio curso através do cosmos. Os presentes que lhe demos deveriam ser alicerces, não gaiolas. Construa sobre eles, melhore-os, supere-os. Isso é o que sempre quisemos para você. A figura holográfica começou a desaparecer, mas suas palavras finais ecoaram pelo salão como um sino. Deixamos vocês não como governantes, mas como jardineiros. As sementes têm abelha N plantado. O solo foi preparado. Agora é sua vez de crescer. Cresça além de nós, crianças. Crescer além de tudo que poderíamos ter imaginado. E quando você finalmente alcançar as alturas que só poderíamos sonhar, saiba que onde quer que estejamos, estaremos observando. Ficaremos orgulhosos. A figura desapareceu, o dispositivo silenciou. E o grande salão de convocação permaneceu congelado em silêncio absoluto. Helena olhou para os rostos dos governantes da galáxia. O delegado Drachel tremia, sua concha blindada estalava em um ritmo que os tradutores identificaram como profunda dor. Os muitos olhos dos delegados Vor estavam fechados, seu corpo tremendo de emoção silenciosa. A pele do delegado Cátaro estava percorrendo as cores tão lentamente que parecia quase imóvel, um sinal que Helena conhecia de pensamento profundo e vórtice. O alto orador dos Corvatianos estava chorando. Lágrimas corriam por seu rosto bronzeado sem vergonha, sem tentativa de dissimulação. Suas mãos agarraram os braços do trono com tanta força que o metal dobrou. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua espécie, sobre seu direito de governar, tudo isso foi destruído em poucos minutos. Helena sentiu seus próprios olhos arderem em lágrimas, mas ela as conteve. Haveria tempo para a tristeza mais tarde. Agora ela tinha um dever a cumprir. Alto-falante, ela disse suavemente. A mensagem está completa. Vortax não respondeu imediatamente. Quando ele finalmente falou, sua voz estava quebrada, quase irreconhecível. Por quê? Por que você compartilhou isso conosco? Você poderia ter usado esse conhecimento para nos destruir. Você poderia ter mantido isso em segredo e construído um império sobre sua fundação. Por que doá-lo? Helena pensou nos 2 séculos que a humanidade passou estudando o arquivo. Ela pensou nos filósofos e cientistas que debateram o que fazer com o conhecimento. Ela pensou nos líderes que defenderam o sigilo, o poder, o uso dos dons dos construtores para alcançar o domínio, e pensou na decisão que finalmente tomaram. Porque lemos a mensagem inteira, disse ela, entendemos o que os construtores estavam tentando ensinar. Conhecimento não é poder quando é acumulado. Conhecimento é poder quando é compartilhado. Os construtores nos deram esse presente, não para que pudéssemos governar, mas para que pudéssemos ajudar todos a crescer. Ela olhou ao redor do salão para as milhares de espécies que a observavam. A humanidade cometeu erros terríveis em nossa história. Travamos guerras, destruímos ambientes, causamos sofrimento além da medida. Mas aprendemos com esses erros. Nós crescemos. Nós mudamos. A mensagem do construtor nos mostrou que esse é o propósito da existência, não alcançar a perfeição, mas continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar nos tornando melhores do que éramos antes.
Helena abriu as mãos abrangendo todo o salão em seu gesto. A galáxia está estagnada há 40 mil anos. Os construtores previram isso e tentaram evitá-lo indo embora. Mas a sua partida por si só não foi suficiente. Seus filhos precisavam entender por que eles partiram. Eles precisavam ouvir a mensagem. Ela baixou as mãos. Agora você já ouviu isso. O que você faz com isso é sua escolha. Os construtores não queriam governar o seu futuro, e a humanidade também não. Queremos apenas ajudá-lo a crescer. O silêncio se prolongou e então lentamente um som começou a crescer. Tudo começou com os delegados mais jovens, como Velcora, que estavam ávidos por mudanças. Eles começaram a bater os pés, a estalar as garras, a exibir suas cores e padrões de concordância e esperança. O som se espalhou, ficando mais alto, até que todo o salão foi preenchido pelo trovão de espécies que acabavam de descobrir que estavam livres. Livre dos mitos que construíram em torno dos construtores. Livres das hierarquias que mantiveram durante milênios. Livres para crescer, finalmente, em tudo que escolherem ser. Helena Vasquez ficou no centro da tempestade, observando a galáxia começar a mudar. E em algum lugar, na escuridão entre as estrelas, ela esperava que os construtores também estivessem observando. 6 meses se passaram desde que a mensagem dos construtores ecoou pelo grande salão de convocação. Nesse período, a galáxia mudou mais do que nos 40 mil anos anteriores. O Conselho Galáctico foi dissolvido. Não houve votação, nenhuma declaração formal, nenhum momento de encerramento. Simplesmente se tornou irrelevante. A antiga hierarquia, baseada na idade, na tradição e nas reivindicações de superioridade, ruiu no momento em que as espécies da galáxia descobriram a verdade sobre as suas origens. Como os corvatianos poderiam reivindicar o direito de governar quando foram erguidos de criaturas que viviam em árvores, assim como todos os outros? Como poderiam os Drachel exigir tributo quando toda a sua civilização foi construída sobre presentes que nunca ganharam? A resposta foi simples. Eles não poderiam. No lugar do conselho, algo novo estava surgindo. Espécies que foram rivais durante séculos estavam se aproximando umas das outras. As fronteiras que tinham sido defendidas com frotas de navios de guerra estavam a abrir-se. As rotas comerciais que eram controladas pelos poderosos estavam se tornando acessíveis a todos. A mudança foi confusa, caótica e às vezes violenta. Mas também foi lindo. A galáxia estava acordando. Helena Vasquez estava em uma varanda com vista para o grande salão de convocação, observando o desenrolar da transformação. A enorme câmara que antes era reservada para assuntos do conselho estava sendo reconstruída. As paredes estavam caindo. As plataformas estavam sendo reorganizadas. Os antigos símbolos do Olivor foram limpos e iluminados. Seus significados agora são estudados em vez de ignorados. O salão estava se tornando uma universidade. O capitão Shen caminhou ao lado dela, seu uniforme trocado por roupas civis. Ele havia se aposentado do serviço militar há 2 meses. Optando por permanecer em Kelvora Prime como parte da delegação humana que estava ajudando a administrar a transição. Difícil de acreditar, disse ele, olhando para as equipes de construção. Há 6 meses, queriam tomar as nossas colônias. Agora eles estão nos pedindo para ajudá-los a construir escolas. Helena sorriu. O medo e o orgulho os tornaram cruéis. O conhecimento e a esperança os tornaram humildes. Essa é a lição que os construtores tentaram ensinar. Você acha que isso vai durar? A paz? A cooperação? Helena considerou a questão cuidadosamente. Não, ela disse finalmente. Haverá contratempos. Haverá conflitos. Velhos ódios surgirão. E novos problemas surgirão. O crescimento nunca é uma linha reta. Ela se virou para encará-lo diretamente. Mas a direção mudou. Durante 40 mil anos, a galáxia andou em círculos, repetindo os mesmos padrões porque não havia razão para mudar. Agora eles têm um motivo. Viram os custos da estagnação e vislumbraram o que o crescimento poderia trazer. Alguns voltarão aos velhos hábitos, mas muitos continuarão avançando.
É assim que a mudança acontece. Não de uma vez, mas lentamente, de forma constante, um passo de cada vez. Shen assentiu pensativamente. Os construtores ficariam orgulhosos. Espero que sim. Não saberemos até que os alcancemos. Os olhos de Helena ficaram distantes. Esse é o próximo objetivo que você conhece. A humanidade já começou a planejar. Os construtores partiram da galáxia há 50.000 anos, mas não se destruíram. Eles foram para algum lugar. Algum dia pretendemos encontrá-los. Antes que Shen pudesse responder, uma voz jovem gritou lá de baixo. Embaixador Vasquez, embaixador. Helena olhou para baixo e viu Velcora subindo as escadas em direção à varanda. O jovem Corvatian tornou-se uma das figuras mais importantes da nova Ordem Galáctica. Ele foi um dos primeiros a apoiar publicamente a partilha do arquivo, e os seus discursos sobre a necessidade de mudança inspiraram milhões de pessoas em centenas de mundos. A velha guarda o odiava por isso, mas as gerações mais jovens o amavam. Ele chegou à varanda um pouco sem fôlego. Embaixador, tenho novidades. A frota da hegemonia renunciou oficialmente. A facção de guerra deles foi dissolvida. Helena sentiu algo se apertar em seu peito. A hegemonia foi a maior ameaça à transição. A sua frota permaneceu mobilizada durante meses, uma ameaça silenciosa pairando sobre todas as negociações. Se eles tivessem escolhido lutar, o que aconteceria? Ela perguntou. A pele de Velcora tremeluziu com cores de satisfação. Seus oficiais mais jovens recusaram-se a seguir as ordens. Eles estudaram o arquivo. Eles leram a mensagem do construtor. Quando os seus comandantes lhes ordenaram que se preparassem para a invasão, eles simplesmente não obedeceram. A facção da guerra entrou em colapso por dentro. Shen soltou um assobio baixo. O poder das ideias. O poder da verdade, corrigiu Velcora. Os construtores estavam certos. O conhecimento compartilhado torna-se mais forte que qualquer arma. A hegemonia construiu sua frota para controlar a galáxia através da força, mas não conseguiu controlar o que seu próprio povo aprendeu. Helena colocou a mão no ombro de Velcora. Você deveria estar orgulhoso. O seu discurso ajudou a tornar isso possível. O jovem Corvatian balançou a cabeça. Não. Você tornou isso possível, embaixador. A humanidade tornou isso possível. Você manteve o arquivo em segredo por 2 séculos e depois o distribuiu gratuitamente. Você entende o quão notável isso é? Qualquer outra espécie o teria usado para a conquista. Teríamos construído um império com base nesse conhecimento, mas você optou por partilhá-lo. Helena ficou quieta por um momento, lembrando-se dos debates que ocorreram na Terra por gerações. Nem todo mundo queria compartilhar. Houve vozes poderosas defendendo o sigilo, o domínio, o uso dos dons do construtor para alcançar a supremacia com que a humanidade sempre sonhou. A decisão de compartilhar não foi fácil nem unânime. Quase. Não o fizemos, ela admitiu. Havia muitos que queriam manter o conhecimento para nós mesmos. Eles viram isso como nossa chance de nos tornarmos os governantes da galáxia. O que mudou suas mentes? Helena sorriu tristemente. A mensagem. Lemos isso muitas vezes, estudando cada palavra, tentando entender o que os construtores realmente queriam dizer, e finalmente percebemos algo importante. Os construtores nos deram esse conhecimento não como uma arma, mas como um teste. Ela se virou para olhar o salão abaixo, onde espécies que haviam sido inimigas agora trabalhavam juntas. Eles queriam ver o que faríamos com isso. Iríamos acumulá-lo, como o Conselho acumulou o poder. Usaríamos isso para dominar, como a hegemonia dominou. Ou compartilharíamos. Nós ensinaríamos isso? Usaríamos isso para ajudar todos a crescer? Ela olhou de volta para Velcora. Decidimos que se quiséssemos ser dignos do legado do construtor, teríamos que escolher o caminho mais difícil. A conquista teria sido fácil. Ensinar é muito mais difícil, mas ensinar é o que os construtores queriam que os seus filhos aprendessem. Velcora ficou em silêncio por um longo momento, processando isso. Depois inclinou a cabeça num gesto de profundo respeito.
Não a reverência formal da diplomacia, mas algo mais pessoal. Obrigado, embaixador, por tudo. Helena devolveu a reverência. Obrigado, Velcora, por estar disposto a ouvir. O jovem Corvatian partiu, deixando Helena e Shen sozinhos na varanda. Abaixo deles, a construção continuou. Engenheiros humanos trabalharam ao lado de construtores Drachel, estudiosos Vor e artistas Catari. A universidade estava tomando forma, um monumento à mudança que varreu a galáxia. O que acontece agora? Perguntou Shen. Helena riu suavemente. Agora fazemos a parte difícil. Nós os ajudamos a construir. Nós os ajudamos a aprender. Nós os ajudamos a crescer. Levará gerações, talvez séculos. Mas, eventualmente, a galáxia alcançará onde os construtores esperavam que estivéssemos. Ela fez uma pausa. E então talvez iremos encontrá-los. Mostraremos a eles o que seus filhos se tornaram. Diremos a eles que seu sacrifício não foi em vão, que sua partida nos ensinou o que precisávamos aprender. Shen ergueu uma sobrancelha. Você acha que eles ainda estão por aí? Depois de 50.000 anos? Acho que eles são pacientes, disse Helena. Acho que eles estão esperando há muito tempo e acho que vão esperar o tempo que for preciso. Abaixo deles, um novo turno de trabalhadores chegava. Helena observou uma jovem estudante corvatiana se aproximar de um professor humano, com o rosto cheio de curiosidade. O professor sorriu e começou a falar. E mesmo daquela distância, Helena podia ver que ele estava lhe ensinando algo importante. O primeiro Uden fez uma pergunta. O professor respondeu. E lentamente, com cuidado, a aluna começou a repetir as palavras que lhe ensinava. Eram palavras de Elvor. A linguagem dos construtores. A língua que esteve em silêncio durante 50.000 anos estava sendo falada novamente, passando de humano para estranho e de estranho para humano. Helena os observou por um longo tempo, sentindo algo quente se instalar em seu coração. Os construtores deixaram a galáxia esperando que seus filhos crescessem. Eles esperaram 50.000 anos para ver se isso aconteceria. Ela esperava que eles estivessem assistindo agora. Ela esperava que eles pudessem ver a universidade erguendo-se das ruínas da Câmara do Conselho. Ela esperava que eles pudessem ouvir a sua língua sendo falada por espécies que há muito se esqueceram das suas origens. E ela esperava, mais do que tudo, que eles estivessem orgulhosos. A aluna terminou a aula e fez uma reverência à professora. Então ela se virou e foi embora, seus lábios ainda se movendo silenciosamente enquanto ela praticava as palavras que havia aprendido. A primeira palavra que os construtores ensinaram à humanidade foi uma saudação. Significava companheiro de viagem. Foi a palavra que usaram quando conheceram as espécies primitivas que se tornariam as raças mais antigas. Foi a palavra que eles registraram como o primeiro símbolo em seu arquivo. Agora essa palavra estava se espalhando pela galáxia, passando de professor para aluno, de espécie para espécie, de mundo para mundo. Era uma coisa tão pequena, apenas uma palavra, mas carregava o peso de tudo que os construtores esperavam. Companheiros de viagem, não governantes e súditos, não senhores e servos. Companheiros de viagem trilhando o mesmo caminho pelo cosmos, aprendendo, crescendo e se tornando mais do que eram antes. Helena Vasquez ficou na varanda do grande salão de convocação e observou o futuro sendo construído, uma lição de cada vez. A galáxia já zombou da humanidade uma vez. Eles chamavam os humanos, as crianças, os primitivos de criaturas violentas que mal mereciam atenção. Eles tentaram empurrar a humanidade de volta para as sombras, de volta para as margens da comunidade galáctica. Mas a humanidade não ficou nas sombras. Eles falaram a língua esquecida dos construtores e a galáxia ouviu. Eles compartilharam conhecimentos que poderiam tê-los tornado imperadores. E ao fazer isso, eles se tornaram algo muito mais importante. Eles se tornaram professores. E por toda a galáxia, pela primeira vez em 50.000 anos, os filhos dos construtores estavam finalmente começando a crescer. A inscrição Alvor na parede do salão brilhava suavemente à luz das estrelas distantes. Tinha sido traduzido agora, seu significado compartilhado com todas as espécies que quisessem saber. Deixamos vocês não como governantes,
mas como jardineiros. Cresçam bem, filhos, cresçam além de nós. A humanidade encontrou essa mensagem sob o gelo da Antártica. Eles passaram 2 séculos aprendendo seu significado. E agora, finalmente, eles estavam ajudando a galáxia a compreender o que os construtores sempre souberam. O maior poder não é o poder de destruir. O maior poder é o poder de ensinar. E a humanidade, a espécie que rastejou da lama de um único pequeno planeta, a espécie que foi ridicularizada, rejeitada e subestimada por todas as raças mais antigas da galáxia, finalmente aprendeu para que serve verdadeiramente o poder, não para a conquista, não para o domínio, para ajudar os outros a crescer. Os construtores esperaram 50.000 anos para que seus filhos compreendessem esta lição. Eles sacrificaram tudo, as suas casas, a sua presença, a sua própria existência na galáxia, para dar aos seus filhos a oportunidade de aprender. E agora, finalmente, a paciência deles foi recompensada. A galáxia estava crescendo novamente. E em algum lugar na vasta escuridão entre as estrelas, Helena esperava que os construtores estivessem sorrindo.